Hello, Stars! E aí, vamos falar um pouquinho sobre o passado? Gente, é muito importante nós termos consciência dos tempos verbais quando falamos inglês. Isso valoriza muito a nossa fala. Afinal de contas, é muito diferente eu dizer eu estou e dizer eu estava e dizer irei, né? Eu irei fazer isso, eu estou indo. Então, é muito diferente. Né? Esse tempo verbal, ele está presente na nossa fala diariamente. Durante todo o dia a gente fala sobre coisas que nós fizemos, coisas que nós estamos fazendo e coisas que nós iremos fazer. Então essa consciência do presente, passado e futuro é muito importante. E na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o past simple, que é bem simples mesmo, tá? É um tempo verbal bem tranquilo e hoje a gente vai falar sobre ele. Dá uma olhada aqui, irregular verbs, né? Vamos falar no passado, você sabe que a gente tem os verbos regulares e temos os verbos irregulares em inglês, certo? Né? Aqueles que a gente conjuga ou que são os irregulares, são irregulares, né? São aqueles que nós não temos uma adição do dele, no final ele simplesmente muda a sua forma, por isso que ele é irregular, ele não tem uma regra, mas temos aqueles que são regulares. Dá uma olhada nessa frase aqui com o verbo que? Irregular, o verbo go. Você vê que o verbo go, ele é um verbo que? Irregular. Por quê? Porque ele muda a sua forma no passado. Então, ele é um verbo irregular. Olha só a frase. I go to bed early today. Se eu falo I go to bed early today, né? Eu estou falando que eu vou hoje, eu estou formando uma frase o quê? No presente. Então, essa frase está no presente. Agora, se eu quero dizer que ontem, né? Last night. Tá vendo aqui? Last night. Na noite passada. Eu coloquei ontem à noite, né? Mas é isso mesmo? Na noite passada, na última noite, né? Eu fui para a cama cedo, você vê que esse verbo, né? Vou, passou a ser fui. Então, você vê que até em português, né? O verbo ir, né? No passado, ele muda a sua forma. E é o que acontece com o verbo go. No passado, ele passa a ser went. Então, eu simplesmente mudo o verbo aqui nessa frase para dizer que isso aconteceu no passado. Então, I go to bed early, o verbo está aqui no presente, I go, mas no passado eu falo o quê? I went. E eu justamente eu selecionei esse verbo pra gente porque é muito importante. Muitos alunos, né, esquecem do went, e eles falam assim, I go to bed early last night. Gente, quem tá te ouvindo, quando ele escuta last night, ele até entende que você queria falar no passado e ele até passa por cima, mas não é legal, a gente precisa falar com consciência. I go é presente e I went é passado, tá? Então, se você quer falar de uma coisa que aconteceu, é went, o verbo tem que estar no passado, precisa ficar claro. E se eu quiser falar de algo no futuro, como que eu vou falar, teacher? Olha, no futuro simples você vai usar o will, né, antes do go. Então, o que? Eu vou para a cama cedo, vai ser o quê? Eu irei, né, vou to bed early today. Então, eu irei. Você vai colocar o will antes do go para formar o quê? O future, ok? Então, isso aqui eu trouxe para você ter essa ideia de presente, passado e futuro, justamente para falar com consciência, utilizando o tempo verbal necessário, tá? Para falar com clareza. Falando sobre os regular verbs, né? Você tem o present aqui, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Você tem o she, né? Você vê aqui, she walks. E aí você tem o S no final do she. Por que você tem o S? Porque she é terceira pessoa. E no presente a gente coloca o S depois do verbo para o quê? Para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, she walks 5 miles every day, né? Ela caminha, eu estou falando uma frase no presente. Como é que fica esse mesmo verbo aqui que é regular no passado? Eu coloco o ed nele. E aí eu estou falando o que agora? Que ela caminhou, né? Eu conjuguei o verbo aqui no passado. Então, she walked. E é muito mais fácil em inglês, porque em português, olha aqui, esse verbo muda o tempo todo de acordo com o sujeito. No passado, o verbo não muda, tá? Eu poderia falar aqui, I walked. I walked. Eu poderia falar, you walked. Com o mesmo verbo, sem mudar a forma dele. Diferente do português, que ficaria eu caminho, ela caminha, nós caminhamos. Em inglês, não. Você só coloca o ed, você já marcou que está no passado. E não tem essa diferenciação de primeira, segunda, terceira pessoa, igual a gente tem na língua portuguesa. Igual a gente tem aqui no present, né? No present, você teria que combinar. Se aqui fosse I, então eu falaria o quê? I walk, né? Mas é she walks, no presente.
No passado, não. Eu só coloco o ed no final do verbo regular ou uso a forma dele se ele for irregular, igual a gente viu no go. E no futuro, teacher, fica bem mais simples ainda. Independente da pessoa, você só adiciona will e vai ficar will walk. O verbo sendo irregular ou regular, ele continua na forma dele, tá? Walk, que é a forma do infinitivo. Então, eu trouxe, né, hoje, além de você estar comparando os três tempos verbais para falar com clareza e com segurança dentro do tempo verbal que você precisa, dá uma olhada nisso aqui também, que tá aí com você e é muito importante, que é o quê? O spelling, né? O spelling dos verbs, ele te ajuda a superar aquela dificuldade de saber das regras, né? Então, quando eu falo aqui no passado, né? Quando eu tô falando no passado do verbo, e aí você já viu que quando você fala no passado é muito simples, porque independente da pessoa, né? Você vê que aqui no present, tá vendo? No present, se para essas pessoas aqui, ó, I, we, you, they, você teria essa conjugação do verbo. Mas para a terceira pessoa aqui do singular, né? He, she, it, você colocaria um S aqui ou um ES no final dos verbos, lembra? O verbo go ficaria goes para he, she, it. Isso é no presente. Agora, no passado, você não precisa mais fazer isso. Você só utiliza a forma do verbo que? No passado. Para todas essas pessoas, tá? Para todo mundo é a mesma coisa. Então, facilita, né? E aí, o que você tem que ter consciência é dessa tabela. Porque como a gente já explicou para vocês, é mais fácil você saber, né, os spellings, né, a forma que cada verbo se comporta em cada tempo verbal, do que você ficar decorando como conjugar, mesmo porque tem os irregulares. Então, você vê aqui que você tem o walked, né, que seria o verbo andar. Então, na primeira pessoa aqui, né, I, we, you, they, aqui, né, no plural, você utiliza walk, mas para as terceiras pessoas do singular, walks. Agora, no present continuous, esse verbo fica walking, né, para qualquer uma dessas pessoas, e no passado ele fica o quê? Walked, para qualquer uma das pessoas também, tá? E aí você tem a forma dele participle também, né, que é a mesma forma geralmente do passado se o verbo for regular. Já o verbo irregular, você viu lá o go, né? Você tem o go, tem o goes, going, e você tem o went. Então, no passado você usa o went. E aqui para qualquer pessoa, né? I, you, they, he, she, Fabiana, Paulo e Pedro, João e Guilherme, não interessa. Você vai usar essa forma. Não tem essa preocupação. Então é mais simples, né? E aí você tem os verbos regulares, que você vai colocar um o D, né? Ou um ED, um IED aqui no final. Ou você tem aquelas que mudam totalmente a forma, que é o que a gente chama de irregular verbs. Ok? Então, fica aí a tabelinha. Então, hoje nós estamos falando sobre o present simple e nós estamos utilizando qual? Essa linha dos verbos aqui na sua folhinha aí para te ajudar na hora da conversation, ok? Agora, pessoal, vamos falar mais um pouquinho aqui dos regular verbs, né? Como então que a gente faz essa conjugação deles no passado? Só para lembrar um pouquinho das regras, lembra? Quando o verbo, né, termina normal, com K, Y, enfim, walk, o que você faz? Coloca o ED no final. Se ele terminar em Y e for precedido de uma vogal, você só coloca o E e o D no final, ok? E aqui, ó, ending. Ending, né? Terminou, né? Você tem ending em I aqui, né? Você adiciona o D. Então, like, terminou com E, você coloca só o D, porque ele já tem o E. Terminou em uma consoante Y, né? Então, você aqui em cima, no caso de play, ele tá aqui porque terminou em vogal Y. Mas aqui embaixo você tem study, que fez o quê? Terminou em consoante, né? Letrinha D e um Y. Gente, lembrando o que é vogal? A, E, I, O, U, né? Então, aqui não. Aqui terminou com uma consoante, a letra D. Então, o que você faz? Você tira o Y e coloca IED no lugar do Y. Então, study ficou studied, né? Lembrando que essa regra é diferente lá no ING, tá? Quando você adiciona o ing ao verbo study, você só adiciona, você não tira o y, porque lá é outra regra, tá? Agora, olha aqui. Quando termina em vogal e consoante, né? E a última sílaba é a tônica. Então, você tem stop, você então dobra o P e ficou stopped, né? Você dobra a última, tá? Então, essas são as regras dos regular verbs no passado, como que você constrói eles. Então, se ele não encaixa aqui, ele é o quê? Irregular. Então, ele tem uma outra forma e aí a gente realmente tem que memorizar utilizando aquela tabela que eu mostrei lá em cima para você e que tá aí com você, né, no seu material.
Agora, pessoal, olha aqui. Affirmative, interrogative and negative forms, né? Vamos dar uma olhada aqui. Como que fica a frase no passado, aqui na afirmativa? She walked 5 miles every day. Então, essa frase aqui está no quê? Muito bem, no passado, né? O verbo está no passado, então essa frase está no passado. Para eu fazer essa frase na interrogativa, o que eu faço, teacher? Eu uso did. Lembra o auxiliar did? E aí vem mais uma facilidade do past simple aqui, né? Que você vai usar did para todas as pessoas. Então, é did she, did I, did you, did they, tá? Então, para fazer pergunta, você vai usar o did, tá? Para fazer pergunta, você vai utilizar o did antes do sujeito da frase. Então, vamos supor que aqui não fosse she, né? Se aqui não fosse she, se aqui fosse you, por exemplo, fosse you, o que você utilizaria? Você utilizaria também o did. Did you walk 5 miles? Por que não muda, tá? Porque é did para todas as pessoas. E teacher, como que eu respondo? Você pode responder, né? Como é uma frase que começou com o did, ou quando começa com o verb to be, você vai utilizar o quê? O yes or no, né? É uma yes or no question. Yes, I did. No, I didn't, né? Só yes or no aqui responde essa frase. Agora, na negativa, she didn't walk. Então, você vê que aqui she walked, você vê que o verbo está conjugado aonde? No passado. Mas nesse segundo exemplo aqui, você vê que o verbo, ele não está no passado, ele está na forma dele do infinitivo, né? Por que ele está? Porque o did já está presente na frase e o did já está marcando que é passado. Então, quando a frase tem o did, igual teve aqui na pergunta também, você viu que o walk estava na forma do infinitivo, ele não tem o ed no final. Por que o verbo aqui fica na forma, né, do infinitivo, que é o presente, né, pra gente? Por que ele fica na forma do presente? Porque ele já tem o did na frase. Então, se eu já marquei que aqui, né, é did, então eu deixo o verbo na sua forma infinitiva. E aqui embaixo, como eu já tenho did not, então tem o did falando que é passado, eu deixo walk. Então, olha só o que tem de importante aqui você memorizar e não ficar com dúvida. Na primeira frase, a gente tem uma frase afirmativa. Então, a gente pega e marca o passado, marca que é uma frase no passado como? Ali no verbo, a gente colocou walked, né? A gente colocou o ed no final do verbo, falando que caminhou, que é uma frase no passado. Quando ela é interrogativa, o que a gente faz? A gente deixa o verbo na sua forma do infinitivo, ou seja, na forma do presente, e utiliza o did na pergunta. Porque a presença do did já prova pra gente que o walk, né, que essa frase está no passado. E quando está na negativa, se eu tenho did, mais uma vez eu não mexo, deixo o verbo na forma dele, do infinitivo, não faço nada, porque eu já tenho o did que marca que é passado, ok? Isso vale tanto para os verbos regulares quanto para os verbos irregulares. Se tem did na frase, eu sei que ela está no passado, eu deixo o verbo como ele, no infinitivo, que é a forma dele do presente, tá bom? Agora, olha aqui, falando de WH questions, o que acontece com as WH questions? Gente, elas precisam de uma informação. Então, é diferente eu falar isso aqui, ó. Did he buy it? Did he buy it? Você pode falar só o quê? Né? Yes or no. Então, você pode falar só yes or no. Agora, quando eu falo when, né? Eu quero saber quando. Então, eu perguntei, quando ele comprou? Você tem que me dar uma informação. Se eu pergunto quando ele comprou e você fala pra mim yes, eu vou achar que você tá muito certa a cabeça, né? Pensa. Quando é que foi que ele comprou? Yes? Sim, não. Se eu pergunto quando ele comprou, você tem que me dar uma informação, você tem que me explicar quando foi, você tem que me falar isso, quando é que isso aconteceu. Então, toda pergunta com WH questions, né, que vem aqui, when did he buy, você não responde yes or no, você dá uma informação. E aí eu trouxe essa informação justamente para você perceber que por ser uma frase afirmativa e você está usando, você usou o quê? O passado do verbo buy. Então, na pergunta aqui, ó, na question, né, eu usei o did. E por que eu usei o did? O buy ficou na forma o quê? Infinitiva, ficou na forma do presente. Então, eu já falei que did he buy, né? Mas agora, quando eu vou responder e vou te dar uma informação, eu vou falar o quê? He bought it 2 years ago. Então, ele comprou há 2 anos atrás. Agora, eu pego o buy e utilizo a forma dele no passado. Muito bem. Então, isso aqui, ó, mostra pra gente muita coisa importante, tá? Fica olhando aí, entende tudo que é importante. O que é importante? Primeiro, em inglês eles pensam diferente de português. Olha a tradução. O pensamento deles é assim, ó. Quando did ele comprar
Isso, né? É assim que eles pensam. Tipo Tarzan, né? Comprar, isso. Então, o verbo buy aqui, né? Ele significa comprar, ele não significa comprou, mas eu vou interpretar como comprou por causa da presença do did. Então, em inglês, tá vendo que eles não pensam isso, ó, eles não pensam assim, quando foi que ele comprou? Eles não pensam assim, eles pensam o quê? When did, né? Quando did he buy? Quando ele compra isso. E aí o did tá marcando que é no passado, tá? É o did que tá falando para você que é uma pergunta no passado. É o did. E como eu estou perguntando por uma informação, você me deu uma informação. Agora sim você pegou o verbo e pôs no passado, porque não tem did nessa frase, é uma frase afirmativa. E aí você falou para mim, he bought. E aí sim você faz igual a gente faz em português, né? Ele comprou. Então, he bought it 2 years ago. Ele comprou isso 2 anos atrás. Ok? Ficou claro para vocês? Anota aí. E umas dicas para vocês. Geralmente, quando a gente está falando de passado, a gente utiliza essas expressões. Last, né, que é o último, né? Last night, last Sunday, last month, last week. A gente utiliza muito o ago também, né, para falar que foi há um tempo atrás. Então, a month ago, a year ago, né? A year ago. Você poderia falar também 1 year ago, mas a year ago. 3 days ago. Você utiliza muito o yesterday, né? Para falar ontem. Então, yesterday afternoon, the day before yesterday, que seria antes de ontem, né? Você vê que como é que a gente fala em inglês antes de ontem? A gente fala o quê? The day before yesterday, né? O dia antes de ontem. E como que a gente fala? A gente vai falar sempre evening or morning, né? Yesterday evening, yesterday morning. Hoje eu poderia até falar no passado, today morning, né? Se eu tô à noite, eu falo today morning, é o passado. Então, fica aqui essas expressões para te ajudarem, tá? A utilizar o passado. So, that's it for now, ok? Agora é hora de você praticar aí o uso do did na negativa, né? Essas conjugações verbais. Então, olha na sua lista, faz os seus exercícios aqui na plataforma, pratique e venha para sua conversation class, ok? To have a lot of talking about it. Para conversar sobre isso e você vai ver o quanto que você sempre fala presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Então, ter essa noção melhora muito o seu inglês, tá bom? So that's it for now. Bye bye, guys. Have a nice class.